Há 2 semanas atrás, nós iniciamos uma nova série, e a série, ela é essa sequência de reflexões que fazemos por algumas semanas no mesmo tema, escolhendo diferentes subtemas ligados a esse tema principal. E há 2 semanas atrás, nós começamos a falar sobre salvação. A pergunta era: como ser salvo? Como experimentarmos em Deus esse tão maravilhoso dom que Ele nos dá? E começamos a falar sobre a impossibilidade de alcançarmos esta salvação, esse dom, através do homem. Porque nós entendemos, à luz da palavra, que esta ação é uma ação unilateral de Deus em nosso favor. Nada podemos cooperar com Deus para que Ele nos salve, para que Ele nos dê vida eterna, para que Ele intervenha, para que Ele transforme a nossa vida. Também vimos que esta ação de Deus em nosso favor, ela vem por graça. Ou seja, é um favor não merecido. A graça é um favor da qual Deus nos deu, sem nenhum tipo de mérito da nossa parte. A salvação é esta ação unilateral de Deus em nosso favor. Isso não vem de nós, mas é um dom, uma dádiva, um presente. E essa salvação nas nossas vidas teve uma origem, uma causa. E a causa é o amor de Deus. O amor tão grande que Deus nos amou, que a Bíblia nos diz que é um amor eterno. Deus nos amou desde a eternidade e nos ama por toda a eternidade. Ou seja, Ele não passou a nos amar por conta de coisas que fizemos ou deixamos de fazer. O amor de Deus não está condicionado a mim, mas a salvação de Deus está condicionado ao amor de Deus por nós, que é eterno e é incondicional. Então é por causa desse grande amor que Deus nos amou, derramou sobre nós a graça através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A origem é o amor, é por graça, mas é fruto do sacrifício do sangue vertido na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Nós mesmos não poderíamos pagar essa conta que era impagável. E a Bíblia diz que Deus, depois de Jesus, não colocou mais na minha e na sua conta as nossas transgressões, as nossas iniquidades e o nosso pecado. Mas que Jesus pagou por tudo isto quando Ele se entregou por mim e por você. Então, muitos de nós já compreenderam esta ação salvadora de Deus em nosso favor. E já reconheceram, creram no seu coração e confessaram com os seus lábios que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. Esta ação, que começa, segundo o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, essa ação salvadora, ela se deu em Cristo Jesus por causa do amor, e ela nos alcança por graça, mediante a nossa fé, para as boas obras. Muitos de nós já entendemos, confessamos, como eu já disse, e agora são salvos. Ou, em outras palavras, possuem a vida eterna. Mas, mais do que isso, já experimentam esta salvação aqui e agora.
A dádiva, o presente, o favor, o dom de Deus, não começa depois que eu e você morrermos. Isso começa já. Isso começa de imediato, quando nós reconhecemos e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. Ele é o próprio Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. E que quando ele foi morto e ressuscitou pelo poder da Trindade, e depois elevado ao céu, e a Bíblia diz que ele está assentado ao lado direito do trono de Deus, ele enviou da parte do Pai o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E é o Espírito Santo que habita no espírito de todos aqueles que são salvos. E é o Espírito Santo agora que norteia, que orienta, que dirige, que estabelece em nossas vidas como nós devemos vivê-la. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, o apóstolo João, ele é muito claro e muito objetivo em nos demonstrar tudo isto. Porque o Evangelho de João, ele tem 3 pontos principais. A narrativa do João apóstolo é uma narrativa muito simples, porque ela parte do pressuposto de 3 dos seus objetivos de escrever esse Evangelho. Ele começa dizendo quem é Jesus, depois ele diz o que Jesus veio fazer e quando ele veio fazer. O Evangelho diz que Jesus é o Filho de Deus. Quem é Jesus? E diz que ele veio para nos salvar, o que ele veio fazer. E diz quando nos salvariam. Quem ele é, o que ele veio fazer, e quando nós usufruiríamos desta tal e tão grande salvação. Entre um assunto ou outro, ele falou dos momentos que Jesus ensinou, curou e fez tantos milagres. Mas basicamente, esta é a estrutura da narrativa do apóstolo João. E lá no primeiro capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, escrito, inspirado pelo Espírito Santo a João, o apóstolo, ele fala isto, ele fala no verso 1, capítulo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi existir teria sido feito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E depois, no versículo 10, fala assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do Filho único vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é aquele que estava com Deus, era Deus, é Deus, criou todas as coisas foram criadas para Ele, e se não fosse Ele, nada teria sido feito. Esse é Jesus, esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que se fez carne, habitou entre nós, que é divino, que é eterno, que é o próprio Deus, e que veio para salvar a minha e a sua vida.
E Ele veio para resgatar a mim e você, porque havia uma cédula contra as nossas vidas, havia uma conta, uma dívida, que era impagável por nós, porque deveria ser derramado sangue inocente, que nunca havia pecado, justo, para que eu e você recebêssemos dele tal salvação. Por isso, tudo isto vem dele, é por ele e é para ele. As nossas vidas não são encontradas em algum momento da nossa jornada, mas o texto bíblico diz que Deus nos amou com amor eterno antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas serem criadas, a terra, os céus e todo o universo, com as suas bilhões e bilhões de estrelas, de astros, já havia amado a você e a mim. E João continua crescendo nessa narrativa, falando que ele era. Ele fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz assim: eu sou a ressurreição, eu sou o Filho de Deus, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. E no capítulo 14 ele diz, então, está próxima a minha morte, serei entregue na mão dos malfeitores. E ele diz também, no texto bíblico, que ele dá a sua vida voluntariamente por nós. Ninguém a toma, mas ele a entrega. Ele a entrega e depois toma de volta na sua ressurreição. Mas há um ingrediente que nós precisamos entender da sua importância na minha e na sua vida cristã agora, que é o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que agora transforma não apenas o nosso comportamento, mas transforma agora a nossa forma de pensar. É o Espírito Santo que age no nosso espírito, que nos leva agora a vivermos um entendimento completamente transformado da nossa vida a partir do momento que nós experimentamos a luz. E quando experimentamos a luz, a nossa cegueira espiritual foi curada. Nós não conseguimos notar, perceber, compreender, entender a Deus antes da nossa conversão, porque os nossos olhos estavam fechados, nós estávamos cegos espiritualmente. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, o diabo, cegou o nosso entendimento, mas nós só passamos a compreender isso depois que o Espírito Santo age em nós. E no capítulo 14 de João, é o momento exato onde Jesus diz, olha, eu vou para o Pai. E é bom que eu vá para o Pai, porque eu enviarei o Espírito Santo. Eu enviarei para vocês um outro Consolador, que é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo, ele é enviado a partir do momento que Jesus vai ao céu, que retorna ao Pai, para habitar em nós. E é esse mesmo Espírito Santo, amados, que faz a obra no seu coração. É Ele, de acordo com o capítulo 16 do Evangelho de João, nos versos 7 e verso 8, fala assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus dizendo aos seus discípulos que ia morrer e ia voltar ao Pai. Se eu não for, o Espírito, se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu vou para o Pai, e eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos convencerá, quem nos convence,
E no caso de todos que já foram salvos, quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E Ele é aquele que confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Como você pode afirmar que você é filho de Deus? Como você pode hoje dizer, com toda convicção no seu coração, se você é salvo ou não? Aliás, farei aqui uma pergunta retórica. Você é salvo? Já teve esse encontro pessoal verdadeiro, genuíno, intransferível com Deus? O Espírito Santo de Deus já habita no seu espírito? O Espírito Santo de Deus já te orienta, te dirige, domina a sua vida? Porque essas são as condições para afirmarmos categoricamente que nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. O texto, em Romanos, capítulo 8, versos 12 até verso 17, fala assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos segundo ela, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizeram morrer os atos do corpo, viverão. Às vezes nós dissemos, ou falamos, ou talvez lemos, viver pela carne. Fica parecendo simplesmente que nós estamos falando de um simples comportamento. Parece que quando se lê, se fala, se prega, que nós não devemos viver pela carne, fica parecendo que nós estamos apenas falando de nos refrear da vontade que nós temos no nosso corpo. Mas é muito longe de ser apenas isto. Viver na carne, na verdade, é vivermos segundo a nossa vontade, segundo os meus interesses, as minhas conveniências. Ao passo que viver pelo Espírito não é viver de asinha, flutuando, levitando em algum lugar. Viver pelo Espírito é entendermos que Deus já transformou a nossa forma de entender e pensar. E logo, essa nova forma de entender nos leva agora a viver uma vida completamente diferente. Considerando não apenas a mim, mas considerando a todos que estão à minha volta. Considerando como se todos que estão à minha volta fazem parte de um plano maior de Deus para a existência da humanidade. No verso 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual chamamos Abba Pai. A palavra Abba, no seu original, quer dizer paizinho, papai. Deus nos traz a um nível de relacionamento, de intimidade, em comunhão com Ele, que nós não deveríamos tratar o nosso Deus apenas como um Deus distante, longínquo, bravo, vingativo, mas como nosso papai. E nós entendemos a nossa relação com Deus a partir de papai, quando nós nos deixamos levar pela orientação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos leva a termos comunhão, intimidade, proximidade com Deus. Tem muitas pessoas que são filhos, mas não têm quase nenhum relacionamento com seus pais. Infelizmente, tem muitas pessoas que até hoje são filhos de Deus, mas têm pouquíssimo relacionamento
proximidade com o Pai. Lidam como sendo fiéis, seguidores, religiosos de um Deus. Ao passo que Deus quer para nós é que nós sejamos filhinhos amados, que sempre vivemos próximos do nosso papai, do nosso paizinho. E o texto diz no verso 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É o próprio Espírito que testifica, que confirma, que corrobora. Ele fala assim para nós: o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele confirma no seu espírito que você é filho ou filha de Deus. Por isso, então, nós precisamos da ação do Espírito Santo de maneira cotidiana, diária, rotineira. E uma vez que nós temos essa presença do Espírito Santo em nós, nós passamos a andar segundo esse entendimento. É o que dizemos segundo o Espírito. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E agora, para falarmos sobre vida no Espírito, eu quero ler com vocês o que está registrado em Gálatas, carta do apóstolo Paulo a várias igrejas na região da Galícia, no capítulo 5, que fala sobre viver como Deus quer que nós vivemos, ou viver como nós, homens e mulheres, queremos viver. E nós vamos perceber que há uma diferença muito grande. Nós vamos perceber que viver e andar segundo o Espírito é simplesmente andarmos e vivermos segundo a vontade de Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável. Eu vou ler na versão mais tradicional e depois vou ler numa versão parafraseada de um texto bíblico chamado A Mensagem, de forma que nós possamos trazer esses ensinamentos do apóstolo Paulo ao entendimento bem fácil, a entendermos qual é o caminho que a humanidade e a raça humana tem traçado para si. O texto Gálatas 5, verso 16 em diante, na versão tradicional fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Agora vem a lista: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, amados, a gente vê essa lista e nós a percebemos distante da gente. Nós olhamos para essa lista e a nossa tendência, a nossa tentativa é não nos identificarmos com elas. Nós passamos a achar
que isso aqui é problema de alguém. Mas se nós percebermos a progressão dessa lista, ela começa falando daquilo que está relacionado a nós mesmos, a nossa carne, imoralidade, impureza, libertinagem. Depois ele traz o assunto para o lado espiritual. Ele fala de idolatria e feitiçaria. E gasta o resto da lista falando agora da sua relação com o outro, com o próximo, quem está ao meu lado. Ele fala de ódio, ele fala de discórdia, ele fala de ciúme, ele fala de ira, ele fala de egoísmo, ele fala de dissensões, ele fala de facções e fala de inveja. Tudo isso relacionado à minha vida com o outro, a minha vida com você, a sua vida com sua casa, a sua vida conjugal, está relacionada às nossas relações mútuas. E depois ele volta e fala agora daquilo que eu faço externamente, a minha embriaguez e orgias e coisas semelhantes. E como eu disse, essas palavras elas não conseguem traduzir muito bem o que é o mais terrível, horroroso reflexo, espelho da nossa sociedade e da nossa humanidade. Então quero ler com vocês agora uma outra versão parafraseada desse mesmo texto. E vamos ler do verso 19, 20 e 21, que fala assim: todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Nós já facilitou. Nós já identificamos as pessoas, nós conhecemos o tipo de pessoas que querem viver do jeito que querem, que não levam em consideração nem a Deus, nem as pessoas à sua volta, e nem as coisas da vida espiritual. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Traduzindo aqui a lista de Paulo, ele começa: sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado. Vícios incontroláveis. Coração egoísta. Insatisfação constante. Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais. Tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar a lista, diz Paulo, seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês, se usarem a liberdade desse modo. Não herdarão o reino de Deus. Esta é o espelho de uma sociedade caída, de uma raça humana que nós não devoramos uns aos outros, porque é uma graça comum. Esse é o retrato da sociedade que vivemos. Este é o retrato daqueles que não andam pelo Espírito. Essa é a expressão daqueles que vivem a sua vida como bem entendem. Ou como o texto bíblico clássico diz, que vivem pela carne. Mas o apóstolo Paulo também fala sobre viver pelo Espírito. E ele usa, na versão clássica, da nova versão internacional da Bíblia, ele diz o seguinte:
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A vida que nós devemos andar em Cristo, pelo Espírito, traduzido agora nessa paráfrase, o texto fica assim. Vamos falar agora da vida com Deus, do tipo de vida que o Espírito Santo produz em nós. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir em nós dons como frutos que nascem num pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição para celebrar a vida, um senso de compaixão no íntimo, convicção que há algo sagrado em toda a criação e em todas as pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem forçar a barra. E 9, nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente o nosso potencial. Amados, nós podemos viver vidas rasas, superficiais, rasteiras, vidas que são vividas por subsistência e não vividas na sua plenitude. Infelizmente, é isso que as pessoas têm escolhido viver quando querem satisfazer simplesmente os seus interesses e as suas conveniências. Mas quando nós vivemos pelo Espírito, quando nós vivemos o tipo de vida que Deus quer que nós vivamos, isso é substituído por afeição ao próximo, por uma vida de exuberância, de plenitude, uma vida que vale a pena celebrar e comemorar, um senso de compaixão no íntimo pelo outro, a convicção que um outro, que as coisas criadas são sagradas, a convicção que nós devemos entregar os nossos corações aos nossos compromissos de maneira voluntária, altruísta, e que tornamos capazes de organizar e viver as nossas vidas em todo o nosso potencial, sem fazer mal ao outro. É impossível para nós fazermos o bem desta forma, se não for pela ação do Espírito Santo. Deus é tão misericordioso que Ele não nos abandona aos nossos próprios desejos. Porque, na verdade, amados, fala a verdade. Às vezes nós estamos aqui, num dia de festa, num dia de batismo, e está eu aqui, esse pastor chato, tem de falar todas essas coisas para vocês. Que graça tem nisso? Que vantagem tem? Então nós estamos aqui falando tudo isso, porque é bom, porque vai te levar uma vida mais segura, mais serena, as relações humanas serão mais harmoniosas, os casamentos serão mais alegres, a vida em família serão vidas de satisfação, as realizações profissionais serão muito melhores, não haverá no nosso meio senso de fracasso, de derrota, porque não há inveja, não há ciúme, não há trama, não há maldade. É isso que nós deveríamos viver, e é isso que eu e você podemos viver quando andamos
pelo Espírito. A escolha é nossa, é minha, é sua. O tipo de família que eu quero ter, que você ter, depende dessas escolhas. A qualidade dos seus vínculos relacionais dependerão dessas escolhas. O seu contentamento e a sua satisfação da vida dependerão dessas escolhas. O senso de vazio ou de plenitude que há no seu coração tem tudo a ver com essas escolhas. É por isso que nós precisamos decidir. Ou nós vivemos segundo aqueles que querem viver apenas para se satisfazerem, ou nós vivemos andando no Espírito, onde a nossa vida se torna um pomar dos frutos de Deus.